Bom dia. Então, eu, Beatriz Tavares, junto com a minha dupla Beatriz Pinheiro, nós vamos apresentar o trabalho de sociologia. Então, a democracia, ela surgiu por volta de 508 anos antes de Cristo e foi criada na cidade de Atenas com um novo sistema político. Ela representava uma alternativa à tirania. Este processo ele teve início quando os cidadãos Clístenes propôs algumas reformas que concediam a cada decisão para um cidadão ou um voto nas assembleias regulares relativas a assuntos públicos. Essa democracia, ela era permitida apenas para homens e isso resultava mais de 40 mil pessoas que não poderiam votar. Entre elas eram mulheres, escravos. E aí, por isso, a democracia ela foi sumindo aos poucos. Por outro lado, essa democracia ateniense, ela funcionava na base de oratória, na arte de bem falar. Então, isso mostrava que apenas pessoas com um poder aquisitivo maior, ou seja, os ricos, poderiam assumir o poder. Com isso, a Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política e social na França. Teve um impacto duradouro na história do país. E a monarquia absolutista, que tinha governado a nação durante séculos, entrou em colapso apenas em 3 anos. O resultado da Revolução Francesa foi uma crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII, e essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França. Esse processo, ele aconteceu entre 1789 e 1799, e a Revolução Francesa aconteceu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com a sua vida de sofrimentos, marcada pela pobreza e pela fome também. Agora, retratando a diferença entre a democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta é um sistema político em que os cidadãos elegíveis fazem parte das tomadas das decisões de forma direta, ou seja, sem intermediários. Então, essa democracia, ela não é utilizada atualmente nos países. Ela era muito utilizada no período da Idade Média, de reis e rainhas. Agora, a democracia indireta é em que as decisões são tomadas por representantes eleitos pelos cidadãos. Então, na democracia indireta é a mais atualizada, é em que todos os países usam essa democracia, porque essa democracia, os cidadãos, a população, elas têm o direito de eleger o político, o presidente que quer governar o seu país. Agora, retratando o papel dos partidos políticos na consolidação da democracia. O primeiramente, os partidos políticos eles têm duas funções básicas, que o primeiro é a área eleitoral, que revela que os partidos políticos competem com o apoio dos eleitores, então eles têm que estar com os eleitores, sempre tem que ter as suas conquistas na função do eleitor. E a segunda é a função decisória, que a importância dos partidos políticos é verificar pela formulação, planejamento e instituição de políticas públicas. Então, essas são as duas funções do papel dos partidos políticos. Agora, continuando também, é o papel da população na superdivisão dos políticos, que o cidadão comum deve despertar sua importância no quadro político e enxergar-se na luta por melhorias coletivas. Então, o cidadão ele precisa ter a importância de entender o que é política e ver as melhorias para a sua população, o que pode ser melhorado no país. E também seja por mais interesse pelo
que acontece ao seu redor, informando-se e discutindo com familiares e amigos nessa situação mundial. Então, as pessoas precisam ter o conhecimento básico de tudo que está acontecendo no mundo e principalmente assistir jornais, ler revistas, pesquisar na internet, mas lógico, pesquisando notícias verdadeiras, não fakes, para não prejudicar o conhecimento do voto que será votado no presidente ou no prefeito para o país. Essas foram as nossas referências, que tudo foi retratado na apresentação, e assim a gente termina. E muito obrigada pela atenção.